Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Nessa roda de conversa super especial, muito especial mesmo, organizada pelo BDMG Cultural, em parceria aí com projetos de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais e também da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UFMG, UNILA e BDMG Cultural. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que tem esse instituto cultural que promove tantas ações interessantes aí no âmbito das artes em Minas. Meu nome é Felipe José, vou estar aqui mediando junto com a Heloísa Feixas, professora da UFMG, e eu sou professor da UNILA, mediando essa conversa que tem um título muito sugestivo, provocador, que é Formação Musical Profissionalizante e ou Humanizadora? Interrogação. Então, é uma pergunta, é uma provocação para a gente conversar a respeito das nossas formações, né, passadas e do que a gente imagina para o futuro da educação, do conhecimento musical no Brasil, né? E temos aqui pessoas muito especiais, convidadas. Em primeiro lugar, a Joana Queiroz, que, bem, ela vai falar um pouquinho sobre ela, mas ela é musicista, compositora, multi-instrumentista, e ela está aqui a convite também do BDMG Cultural para participar do show, do meu show, né, pelo prêmio BDMG Instrumental de 2021. Temos também a Camila Rocha, que é contrabaixista, compositora de Belo Horizonte, a Nath Mitre, também percussionista, compositora, Marcela Nunes, flautista, compositora, arranjadora. E a gente vai conversar sobre formação musical. Eu queria convidar vocês a falarem um pouco sobre a formação de cada um, né, de cada uma. Mais do que falar sobre o que a gente faz hoje, talvez seja legal começar a conversa falando sobre como a gente começou na música, como cada uma iniciou esse caminho. Então, gente, eu acho esse assunto assim super estimulante, né, provocador, assim, porque falar sobre formação, a gente sempre faz uma retrospectiva, né, de como que a gente aprendeu música. A gente sempre vai ter um momento de reflexão, assim, o que a gente mais desenvolveu, né, que tipo de habilidade que a gente mais desenvolveu, que tipo de conhecimento que a gente mais desenvolveu, assim, adquiriu ao longo do fazer música, e quais as lacunas que a gente desenvolveu também, né? A gente percebe lacunas, né? A gente tem sempre buracos que a gente vai ter que correr atrás para poder, né, estudar e, enfim, para buscar sempre ser um músico mais completo, sempre, né? Isso é um motivador para a gente, né? Então, eu fico sempre pensando nessa questão dessa dicotomia também do profissionalizante, né? Do que é ser músico profissional? O que seria uma formação musical para você ser um músico profissional na realidade hoje? Estou jogando umas coisas gerais assim para a gente pensar ao longo da conversa, né? Depois a gente retoma esses ganchos. Mas o que significa ser músico profissional hoje na realidade brasileira? Que perspectivas que a gente tem, né? Que prognóstico que a gente tem aí para frente? E pensar um pouco como é que tem sido essa formação musical no Brasil, assim, em termos de escolas de música, né? Então, assim, o convite é para a gente pensar um pouco, cada um falar um pouco assim, como é que eu aprendi, o que eu mais aprendi, o que eu quero aprender, né? E a partir daí a gente costurar e construir um pouco, e lembrando do lado humanizador aí, né? Essa perspectiva humanizadora. Eu e o Felipe, a gente conversou antes para definir um pouco o que seria a tônica, né, da conversa, e esse humanizador, para mim, vem muito do Paulo Freire, assim, porque esse ano a gente comemora 100 anos dele, tem muita história aí acontecendo de comemoração, né? E eu acho que tem um legado imenso aí. Até que ponto que a gente tem na formação musical, na educação musical, uma ideia que realmente pense a formação do músico humanizador, né? Que não é só aquela coisa técnica, né? Mas que amplie isso aí. Então, acho que tem muita coisa aí para a gente discutir a partir disso, né? Então, essa que é a minha colocação inicial, só para a gente lançar os dados na mesa aí, para a gente depois começar a costurar, né? E para fechar a minha fala inicial, eu sou pianista, aprendi música desde pequenininha, com 4 anos de idade, uma família de músicos no interior de Minas. Aprendi totalmente de ouvido e tive uma coisa muito de vivência com vários estilos musicais da família. Meu pai foi um grande músico, chorão, tocava bossa nova, tocava jazz, enfim, tocava de tudo. Meu avô, minha bisavó, era uma família inteira de músicos.
Então, eu cresci nesse ambiente e depois estudei música erudita também, fui estudando música clássica. Eu tive essas duas formações, né, tanto do lado formalzão, assim, de escola mesmo, quanto do lado mais popular, né? Então, isso foi uma grande coisa na minha vida, assim, que me balizou a vida inteira, minha vida profissional como professora também, pensando nesses dois lados, né? Do lado mais formal e do informal também. Então, assim, essa é um pouco a minha historinha, super rápida, né? Só para dar esse pontapé inicial para a nossa conversa, tá? Passa a bola para a Joana. Gente, muito prazer estar aqui. Olá a todas e público. Bom, para mim é sempre muito especial estar aqui em BH, em Minas. É muito interessante perceber também como cada lugar, para mim que, né, já que estamos falando disso, não tive uma educação formal, assim, institucionalizada. Cada vez que eu vou num lugar e converso assim com as pessoas que têm, né, é muito rico, assim. Então, essas minhas vindas para cá são muito enriquecedoras nesse sentido, assim, da minha formação musical, já há muito tempo. Então, um grande prazer sempre. Eu trabalho já com música há mais de 20 anos. A minha formação foi peculiar, assim. Eu acho que talvez eu seja a única que não fiz uma faculdade, né? Aqui não terminei. Entrei, fiz um ano só. No mesmo ano que eu entrei na orquestra do Tiberê Zuarg, Tiberê Orquestra Família, que eu acho que foi a minha principal escola, a minha principal formação. Mas eu já tinha tido umas experiências anteriores, assim, tocando flauta doce desde pequena. Então comecei tocando música barroca, música renascentista, e tinha uma coisa assim de um círculo familiar e de amizade que também me levava para música popular. Já me interessava música instrumental brasileira, por choro. Então, as coisas foram andando meio paralelamente, assim. Mas eu acho que o que mais me guiou foi a prática. Foi estar tocando, estar tirando música, estar aprendendo fazendo, assim. E isso foi me levando já a começar a trabalhar com isso cedo também, né? De fazer show, de fazer concerto. Eu comecei ainda com uma coisa muito dividida entre música erudita, música popular. Então, eu tinha ainda, no início, né, uma ideia que talvez eu seguisse mais paralelamente ambos os caminhos, mas, né, com os acontecimentos que vieram, eu acabei me voltando mais para a música popular, principalmente brasileira, instrumental brasileira, mas aí, né, com todas várias facetas e ramificações, assim. Então, acho que, para mim, o que foi mais marcante como formação foi justamente essa convivência nessa orquestra do Tiberê, que a gente aprendia muito com ele, né, com a bagagem dele, que é uma escola que veio direto do Hermeto Pascoal, de compor de corpo presente, passar as coisas de ouvido, né, que é muito curioso, porque depois que eu saí disso, eu não encontrei muito essa experiência em outros lugares. E eu não tinha essa noção que não, isso não existia, né, fora dali, assim. E porque é uma música muito complexa, muito sofisticada, cheia de informação e que não depende da leitura, assim. Ela é passada e memorizada. Então, essa foi a minha principal vivência, que fez com que eu desenvolvesse várias coisas que eu dou muito valor, assim, né? Que essa relação do corpo com a música, né? Da percepção, de você ouvir. A gente ficava muito tempo também só ouvindo antes de tocar, porque ele passava para a gente pegava a nossa frase, depois ele ia passando um por um para 30 pessoas, e a gente escutando cada um aprender essa frase, tocar, e depois ir juntando os elementos, né? Naipes de cordas, e cozinha, e improvisação, e, assim, muitos aspectos que só de ouvir, você realmente, você com você mesmo vai ligando os pontos, né? Nossa, esse acorde, olha que bonito, é uma quinta aumentada, uma sétima maior, olha esse intervalo, olha como ele abriu. Então, com a vivência diária, né, cotidiana, ao longo de anos, eu acho que você mesmo, em relação com a música, né, o fazer musical, você vai aprendendo com você, né? Assim, não precisa necessariamente ter uma coisa esquematizada, assim, né? Então, eu acho que foi muito interessante. Compartilhei um pouco com o Felipe José, né? Por um ano e meio. Sim. Essa vivência, assim. Então, é uma
principal experiência que eu deixo assim. Claro que tem muitas outras, né? Inclusive, isso tocar com o Rafael Martini aqui, com o Felipe, com muita gente daqui, de São Paulo, enfim, mil coisas que eu, né, fui costurando aí ao longo da vida musical, mas mais ligada com a prática. Sem dúvida, essa experiência com o Itiberê é um divisor de águas, acho que para todo mundo que de alguma maneira passou por ele, mesmo que nas oficinas, né? Imagino que também ao longo da conversa, em algum momento a gente chegue, retorne a falar sobre o Itiberê, porque eu acho que mais do que músico, ele é um agente pedagogo, educador assim, da música, né? Que não dá para a gente desconsiderar, realmente é muito importante o que ele faz, continua fazendo. Olá a todos, eu sou Camila Rocha, muito feliz de estar aqui também. E essa BDMG cultural é uma coisa muito importante aqui para a gente. E na minha história pessoal, assim, foi um divisor de águas muito grande. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Bom, eu comecei a estudar música desde nova. Assim, meu pai, ele é músico. Ele, quando jovem, ele tinha o sonho de ser músico profissional, mas os caminhos da vida não levaram ele a isso, mas ele sempre manteve a música assim na vida, sempre continuou estudando. E minha mãe é uma amante da música muito grande também, então eu nasci e cresci numa casa muito musical. E desde nova eu me interessei assim. Então eu lembro que meu irmão também estudava música, ele tinha um teclado em casa, então com uns 5, 6 anos de idade, eu já falei assim, eu quero estudar esse negócio aí. Então, e aí eu comecei a fazer aulas particulares, estudei teclado. Depois eu estudei na Fundação de Educação Artística, que também, assim, sem palavras, né, para o que essa escola representa. E estudei piano erudito lá por muitos anos. E com 15 anos, meu pai ele tava formando uma banda de músicas autorais dele, que ele compõe. E eles um dia foram gravar, tipo uma demo, assim, né? A formação era um sax, meu pai voz e violão e uma bateria. Então eles gravaram essa demo e eles falaram assim, acho que a gente precisa de um baixista, né? Então, como é que a gente faz? Na hora, meu pai olhou para mim, eu fui para o estúdio com eles também, que eu nunca tinha ido no estúdio, então fui conhecer e tal. E aí, na hora, meu pai olhou para mim e falou assim, você não quer estudar baixo, não? Eu falei assim, quero, com certeza, né? E aí ele me botou na aula e eu achei, assim, sensacional, porque eu gostava muito também do piano, mas eu sempre fui mais ligada à música popular, era a música que eu ouvia. E eu escutava muita música pop também, pop rock, enfim. Então, eu acho que eu encontrei no baixo mais esse lugar também, próximo do que eu ouvia. E aí comecei a fazer shows com essa banda, enfim. Quando eu formei no colégio, no ensino médio, que aí tem aquele momento, né, de decidir vestibular, essas coisas, eu sempre soube que eu queria fazer música. Mas eu ainda tinha essa divisão entre o piano e o baixo, então eu tive que decidir. Eu fui pela música popular, que na UFMG já tinha o curso de música popular, que é um curso recente, inclusive, né? Acho que a primeira turma é de 2009. Então, eu entrei na Universidade de Música Popular e é muito louco, porque eu sempre tive esse estímulo, sempre tive esse interesse pela música, mas eu nunca tinha pensado até então como seria meu caminho profissional. Assim. Eu sabia que eu queria trabalhar com música, mas eu não sabia como. Então, eu achava, sei lá, que um músico, para viver de música, tinha que ter sucesso, umas coisas assim mas eu fui só indo. Não, quero trabalhar com música, então é isso, vou fazer faculdade de música, lá dentro eu vejo o que eu vou fazer para arranjar esse sucesso, né, que eu acho que eu vou precisar. Então, quando eu entrei lá, que eu descobri assim, uma diversidade de possibilidades de caminhos profissionais dentro da música, e eu fui apresentada ao caminho de instrumentista. E do estudo de um instrumento, né? Porque eu sempre tinha estudado, mas o estudo minucioso mesmo de um instrumento era uma coisa que eu nunca tinha tido contato, assim. Então,
foi uma coisa foi um baque que eu tomei, mas ao mesmo tempo eu achei interessante. Falei assim, é legal, então eu vou por esse caminho aqui. E eu também sou muito grata a esse curso da UFMG, que assim, é legal que eu passei por caminhos clássicos, né, de comuns, clássicos que eu digo é de comum, de ir passar na fundação, e aí fazer aula particular, e aí entrar na universidade, mas as experiências acho que sempre são muito individuais, assim, né? E os aprendizados são, acho que o que mais fica são os mais subjetivos, assim. Então, igual esse meu caminho que eu encontrei de ser instrumentista foi o lugar que eu me encontrei nisso, assim, como é que eu me encaixei aquilo, né? Não foi necessariamente o passo a passo, aquele caminho que a gente sempre tem que passar, que me atraiu, assim, foi o lugar que eu me encontrei. E aqui no BDMG também eu fiz o Jovem Instrumentista, que eu estudei com a Luísa Horta, e isso também foi assim, tudo que eu fiz foi sempre assim um grande passo pro que eu estava almejando, assim. E é isso. Eu acho que as coisas sempre se misturam, né? O lance da educação técnica e a educação do indivíduo, e agora eu estou começando a dar aula também. Eu dou aula particular de baixo. E isso é um desafio muito grande, né? Porque tem uns caminhos ali que a gente conhece que é meio que difícil de fugir deles, assim. Estudar escala, estudar harmonia e tal. Tem uns caminhos muito difíceis de fugir, mas que tem uma pessoa ali que tipo, tem a experiência dela, tem a história dela individual. Então, acho que isso é uma coisa muito legal de debater. Assim. A experiência de dar aula é um aprendizado gigantesco, né? A oportunidade de ensinar é talvez a maior de aprender. Não sei, pelo menos eu sinto muito assim. E é interessante também porque todo mundo aqui é músico, assim, de tocar com os grupos, né, as bandas e essa coisa do instrumentista, né? Mas todo mundo acaba dando aula, né? Assim, é inevitável, não é? Então, essa questão, acho que é bem interessante a gente discutir. O que é a gente músico? Eu, quando comecei, também eu era musicista que eu queria tocar. E eu acabei indo para a educação e me encontrei também na educação muito, assim, né? Mas o que é esse encontro, né? Da gente ser o músico prático, né, Joana? Né? Com essa formação de tocar e, de repente, você tem aluno na sua frente. Como é que você trabalha, né? Esse seu lado pedagógico aí também, né? Enfim, acho que isso aí é muito legal da gente conversar. Olá a todos, eu sou Marcela Nunes, flautista, compositora. Uma alegria estar aqui hoje, perto de tantas pessoas lindas, queridas. Eu queria contar um pouco da minha história lá criança. Comecei numa escola de música. Eu tive essa sorte, eu acho que é uma sorte, de começar a tocar, fazer aulas de música. Eu tinha 6 anos no Núcleo Vila Lobos, que para mim foi uma escola fundamental de vida, assim. Eu tive aula com a Rosa Maris Guia e com a Betânia Parisi. E também tive aulas lá com um grande músico, um grande professor, que foi o Matheus Braga. O Matheus me ensinou muitas coisas, e eu tô falando tudo isso porque eu sinto que foi lá onde tudo foi começado, sabe? A gente tinha aulas de flauta doce, piano, violão, sempre trazendo de uma forma muito lúdica. Eles tinham esse dom de deixar tudo muito... Era muito bom ir para lá, sabe? Isso é uma coisa muito boa quando a gente é novo, né? A gente quer coisas que são boas. Acho que a gente perde um pouquinho disso quando a gente cresce. E eu acho que, para a nossa prática musical agora, como gente grande, a gente precisa buscar um pouco disso, assim, fazer coisas que fazem bem para a gente, né? Às vezes o músico tem essa coisa de sofrer, de ter que ser, né, de não ser bom né, em algumas horas. E lá a gente tinha isso, que era de tocar. A gente tinha a gente fazia quartetos de flauta doce também, tocando música barroca. Só que, dessa mesma forma, a gente tocava arranjos dos Beatles, a gente tocava Chico, a gente tocava Monteverdi,
E para mim, que era uma criança, eu não entendia que aquilo era uma coisa diferente da outra. Isso era muito, muito. Eu vejo isso hoje como uma coisa muito linda, assim, porque não existia uma segmentação, sabe? Não existia. Agora vamos tocar música clássica, agora não. Era tudo dado para a gente lá com muito brilho, com muita graça. Era muito bom. E não existia essa compartimentação dessa música, que foi uma coisa que aí eu trouxe para a minha vida toda. Essa coisa desse fazer musical mais amplo. E aí, falando, né, de formação, antes de entrar no curso de música, eu tive aula com o Rubner. O Rubner é um grande mestre daqui, né, daqui de Belo Horizonte. O Rubner ele me mostrou um outro lado da música que eu não tinha visto, que era a questão da voz como instrumento, né, musical. A gente fazia aquelas aulas de solfejo dele, do solfejo 1 até o 100. Só passava para os próximos depois que a gente tivesse feito esses todos. Mas ele sempre trabalhava essa questão do corpo, como que a música está no seu corpo, né? A gente tocava, às vezes, cantava solfejos muito simples, com 3 notas, mas aquilo a gente só seguia em frente quando aquilo já estava no nosso corpo. Sempre junto com a parte rítmica do corpo, com a voz, né? Sem se preocupar muito com o canto em si, mas com a questão daquele processo dele lá. Então, eu queria pontuar muito assim essas 2 escolas, né? Que foi o Núcleo Vila Lobos, que é uma escola linda, super especial, e as aulas com o Rubner. Depois, eu entrei no curso de música, FMG, e lá dentro eu tive toda essa formação da flauta clássica, né? Que eu acho que é assim. Eu falo sempre para quem eu dou aula, se puder, toca uma sonata de Bach, porque isso é fundamental para a sua vida. E lá a gente toca muitas sonatas de Bach. E aí eu entro num universo paralelo com a escola de música, que foram as rodas de choro, que para mim são formações humanizadoras muito fortes, de uma liberdade musical e de uma troca coletiva muito grande, que o choro é um gênero nosso, né? Eu acho que tudo é nosso, na verdade, mas o choro ele tem essa coisa coletiva, né? do fazer musical coletivo, e é uma formação muito importante, eu acho, para nós, e tem essa carga viva, né, dessa música que está viva, que está sempre em processo, que está sempre mudando, apesar de ter uma formação clássica, né, uma formação bastante embasada, tem essa coisa da roda. Só de sem roda, acho que igual a gente está aqui hoje, um olhando no olho do outro, a gente fazendo essas trocas, eu acho que o choro é uma ponte muito forte para isso, muito potente. Concordo plenamente. Bom, alegria muito grande estar aqui com pessoas que já compartilham, né, a vida musical, que me inspiram tanto. Heloísa, que foi uma super professora, mestra para mim, assim, foi super importante também para a minha formação. E então, depois de quase 2 anos, né, dessa pandemia que a gente está vivendo, assim, que a gente passou por várias coisas que intensificaram alguns sentimentos, intensificaram algumas reflexões, assim, né? Então, acho que o que eu venho amadurecendo, assim, sobre a minha relação com a música ao longo desses últimos anos tem tudo a ver, assim, com esse assunto, né? Porque, né, como foi falado, a nossa formação ela não é linear, né? Então, às vezes a gente tem um insight assim, fala, nossa, é por isso que eu sinto isso, sabe? Ou nossa, é por causa daquilo que eu estou sentindo isso e eu faço assim. Então a gente vai fazendo as ligações assim e
enfim, né, para a gente cada vez mais se aperfeiçoando, né, e crescendo como musicista e como profissional, mas também como pessoa, né, como pessoa que se relaciona com as outras no trabalho musical, no fazer musical, assim. Então, enfim, é tudo uma grande mistureba, né? Mas falando da minha formação, eu também comecei, eu também venho de uma família bastante musical. A minha mãe é flautista, mas também não seguiu profissionalmente, mas eu sempre vi ela tocando, ouvi ela tocando em casa. Meus tios tocam, eu tenho um tio que é músico profissional, o Kiko Mitre, que é baixista. Então, eu sempre fui a shows dele, sempre assisti ele tocando. E minha irmã é pianista desde muito nova, estudou piano desde, né, sei lá, 5, 6 anos de idade, assim. Então, eu cresci vendo ela tocando piano em casa, assim. Mas é curioso que eu nunca me interessei em tocar piano também, assim, né? Porque para criança, geralmente, o piano é uma coisa bem instigante, assim, né? Um brinquedo, assim. E eu brincava com ela, cantava junto, assim, mas nunca foi essa coisa assim de tipo, nossa, quero fazer isso também, sabe? Mas um pouco mais velha, assim, depois dos 10 anos, que eu fui começar a me interessar, assim, com percussão. Enfim, minha mãe contava que eu não parava quieta, assim, na hora do almoço eu ficava batucando, pegava a colher e ficava batucando na mesa, assim, de uma forma quase insuportável. Mas eu só realmente fui, né, ter interesse pelo instrumento, assim, mais tarde. Na escola que eu estudei, era uma escola que tinha uma banda marcial, né? E aí lá foi quando eu realmente quis tocar um instrumento. E aí eu já fui direto para a percussão, que tinha bateria, caixa, prato, bumbo, né? E aí eu comecei tocando bateria, toquei por um bom tempo. E aí, logo que eu comecei a tocar, eu já comecei a praticar em casa com a Luísa, e a gente já formava grupos entre os amigos, assim. Então, hoje eu vejo que uma grande formação minha, para além da formação do estudo, né, formal, nas escolas que eu passei, foram esses grupos que eu tive, assim. E hoje, eu refletindo, eu vejo que eu sempre estive tocando com algum grupo, assim, que a gente formava, né, por vontade mesmo de tocar junto, assim. E aí eu vejo o tanto que isso é importante para a formação musical e humanizadora, né? Porque eu acho que não tem nada que ensina mais a gente a se relacionar do que tocar num grupo, assim, né? Porque são muitas questões que vêm, assim, de saber falar com o outro, saber ouvir o que o outro tem a dizer sobre críticas, sobre sugestões, sobre, né, a comunicação verbal e não verbal, né? Então, e musical. Então, assim, tocar junto, sem dúvida, né, é a nossa maior escola, assim. Então, fui seguindo, tocando, entrei no Cefar, que é também uma outra instituição aqui de BH, de Minas, de BH, que é bem importante, né? Eu acho que para a formação de vários músicos da cidade. E lá eu já entrei em contato com a percussão sinfônica, com a percussão, né, dos instrumentos que tem na orquestra, mas que não são exclusivamente da orquestra. E já segui para a UFMG, assim. Então, quando eu cheguei no momento de decidir o que eu ia fazer, isso é muito engraçado, inclusive, assim, né? Essa coisa de terceiro ano da escola, a gente ter que decidir o que a gente vai fazer da vida, assim. Isso é muito bizarro, né? Mas é o que a gente tem, né? Para fazer, para decidir hoje como é, né? A nossa educação, a nossa construção, assim. E aí eu não tinha dúvida, assim, eu não conseguia me ver fazendo nada, nenhuma outra coisa. Então, simplesmente fui. E entrei na UFMG, e foi onde eu também tive contato com, assim como a Camila, né, com um universo extenso, assim, que, felizmente, a universidade, né, agora há pouco tempo, tem esse curso de música popular, que, inclusive, a Heloísa é uma figura muito importante, né, para o nascimento desse curso, assim. Então, fica o meu agradecimento. Trabalhei muito para isso, né? Pois é, eu sei bem o tanto que você foi
essencial para isso ter acontecido, assim. E isso não tem como mensurar a importância que isso tem hoje para a música da cidade, assim. E apesar de algumas falhas, né, que sempre vão ter, não tem como, assim, né, que, né, o curso como um todo da escola de música tem, assim, tem muitas oportunidades da gente se deparar com possibilidades de trabalho, com repertórios, com formações musicais, enfim. E eu estive no curso de percussão bacharelado, assim, então, teoricamente, percussão erudita, né, que tem esse nome, assim, que eu já não gosto muito de usar, assim. Então, eu tive contato com um repertório, assim, que a percussão também, né, que já entrou na orquestra no momento em que, né, a música já estava em outro lugar, assim, então, um repertório de música contemporânea, John Cage, Steve Reich e vários compositores e várias coisas muito diferentes, assim, e completamente fora do que eu já tinha vivenciado e ouvido, assim, né? Então, isso também foi uma coisa que me abriu muito, esse contato, né, com a música contemporânea, né, desse universo, assim, porque contemporânea é tudo, né, hoje, mas a música contemporânea desse estilo, né, de compor, assim, me fez enxergar, assim, várias possibilidades para a música que eu não vivenciava nos grupos e que, né, ainda assim, continuando trabalhando, eu não vivenciava com os grupos que eu estava trabalhando, assim. Então, isso, é uma riqueza muito grande, assim, né, que é muito importante a gente se permitir vivenciar. Então, a coisa da improvisação mesmo, né, improvisação livre, que eu, né, me coloquei em situações de querer não estar ali, assim, né, de não saber o que fazer, mas que é muito importante, assim, né, que a gente questiona e ao mesmo tempo busca caminhos, assim, né, enxerga caminhos que a gente não imaginava. Então, e junto a isso todas as matérias que tinham da música popular, os grupos, Big Band, grupo de Moacir Santos, práticas em conjunto, assim, então tudo isso, né, foi fundamental. Assim, então eu sempre fui indo para os dois lados, assim, e hoje eu entendo que isso é um presente mesmo, assim, né, uma coisa que por muito tempo foi uma angústia. Ao mesmo tempo a percussão, né, a percussão é um naipe, não é um instrumento, assim, então eu saber o que eu toco. Eu toco várias coisas, assim, não tem problema nisso, né? Então, por muito tempo, eu tive muita angústia de me sentir uma incompleta, né? Fazer um pouco de tudo e não fazer nada direito, assim, sabe? E hoje, finalmente, assim, eu acho que eu estou conseguindo assimilar, né? Ainda não totalmente bem resolvida, mas conseguindo assimilar que isso que é possível e está tudo certo, assim, né? Em ser múltiplo, assim, né, em tocar vários instrumentos e estar transitando em vários ambientes, assim, né? E isso eu acho que é o que uma das coisas que faz a gente estar preparado, né, para várias situações, assim, e conseguir lidar bem musicalmente, assim, em vários ambientes. Isso é muito bonito, assim, né? Então, eu vejo isso como uma característica forte, assim, da minha trajetória, assim. É isso. Que legal. Eu fico pensando, escutando vocês todas, como fica claro que o caminho do aprendizado na música não é um caminho linear, ao contrário do que as escolas mais convencionais, ou o modelo conservatorial, né, que é o modelo que a gente ainda segue, de certa maneira, talvez ele seja ainda até, talvez o termo seja opressor até, né? Ele continua ainda oprimindo muita gente que quer estudar música e aí se depara com a aula de percepção, a teoria, não sei o quê. É muito comum, né? Acho que todo mundo já deve ter vivenciado isso depois de um concerto, de um show. Vem alguém conversar, alguém mais velho, fala: eu estudei quando era jovem, mas aí vê aquela coisa da teoria, né? Eu vi que não era para mim, né? Muitas vezes esse modelo conservatorial, que é um modelo que pressupõe que o caminho é linear. Primeiro você vai fazer isso, depois aquilo, e um dia você vai tocar bem pra caramba, né? Mas escutando vocês todos falando, para mim fica claro que, na verdade, não é linear, são cruzamentos, né? E são
é um processo mais de acúmulo, né? E que as experiências podem ser diversas e que elas vão se acumular sem se anular. Às vezes, aquele professor barbudo, essa visão conservatorial, né? Eu falo isso pela minha formação, nem falei ainda da minha formação, quero falar um pouquinho, mas eu já escutei esse tipo de coisa. Uma coisa é oposta à outra. Então, se eu estou querendo estudar o violoncelo clássico, eu tenho que tocar segundo aquela técnica e tal. Eu não posso fazer outra técnica, senão ele vai atrapalhar o meu som, E eu acreditava no meus professores, claro. Mas depois de um tempo eu fui ver que na verdade não. O fato de eu fazer ruídos, sons que a princípio era até proibido fazer no instrumento, né? Não tira a bagagem que eu acumulei com um estudo ou com outro. Então as coisas podem conviver, sim. Uma coisa não exclui a outra, né? E assim como um tipo de música também não exclui o outro. E essa visão de que cabe tudo, né? Eu acho que ela é legal, ela é muito brasileira também, e como você falou, é bonita. Eu também acho bonito. É importante que a gente seja múltiplo, não porque tem que ser, mas a gente pode ser, né? Porque, em geral, o modelo ainda é muito assim, você tem que ser especialista, né? A gente ainda tem isso muito na música. Mas, não sei, eu depois de tantos anos, eu vejo que, na verdade, não. Foi bom ter seguido a intuição, ter feito várias coisas diversas. Bem, eu sou músico de banda, né? Eu comecei tocando trompete, em banda do interior. Sou muito feliz por ter sido assim, ainda que eu vejo tanto que continua sendo um sistema muito engessado, tinha que chegar no exercício 120 e tantos do método Bona de solfejo antes de pegar o instrumento, né? Então, eu imagino, eu com 10, 11 anos de idade, tendo que ficar marcando o compasso e solfejar sem altura, só com o nome de nota, né? E para depois que chegar no exercício tal, aí o maestro falava assim, qual que é o instrumento que você quer tocar? Aí eu falo, quero tocar clarineta. Ele falou, não tem clarineta, pega o trompete. Foi assim. Sem altura, só ritmo. Sem altura. Só ritmo. Dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó, assim. Eu passei por isso. Era assim. Eu pulei essa parte, mas eu também Essa comecei formação de clarinete banda é em interessante, porque ao mesmo tempo que tem uma coisa muito hierárquica do maestro que está te ensinando e você tem que seguir o método até tal número, e aí depois você vai pegar o instrumento. Uma vez que você pega o instrumento e começa a ensaiar, você já está dentro da banda, que é uma comunidade, né? E aí se você tem uma semana que você está ali tocando na banda, e a banda vai se apresentar algum evento civil, né? Uma festividade, você já está tocando junto com os veteranos que tocam há anos. Então fica todo mundo, é mais horizontal. Por mais que tenha o regente, né, siga esse modelo mais ou menos da orquestra, a banda do interior eu vejo como uma grande escola. Inclusive, eu estou estudando coisas do Zé Maria Neves, e ele fala que para ele a principal escola de música do Brasil é a banda de música. Eu acho muito legal isso, porque eu fico um pouco orgulhoso, porque eu também cresci tocando em banda. Mas aí eu fui para São João del Rei, estudei no conservatório, onde eu tive excelentes professores. A Salomé Viegas foi minha professora de flauta, o Robson Fonseca, meu professor de cello, e o Benigno de Paula, e depois o Michel Maciel, que hoje é professor da UFMG, foram meus professores de violão. E é curioso, porque só podia fazer uma aula, só podia fazer um instrumento no conservatório. Mas eu era tão xereta e curioso, e fui cutucando o diretor, ele deixou fazer aula de violoncelo, depois um professor do violão me viu tocando violão, falou, faz a prova, você entra mais adiantado, e no final fazia os 3, eu morava no conservatório, em São João. E quando eu tinha meus 15, 16 anos. E toquei nas orquestras de São João del Rei, né, a Orquestra Ribeiro Bastos, que acho que é fundamental para a minha formação, essa experiência de estar toda semana tocando numa coisa que é funcional, não é para agradar o professor ou para cumprir um nível técnico. Não, está tocando na missa, né, no caso, mas também não é, eu não senti que estava tocando para Deus, estava tocando a música, estava tocando porque tinha várias pessoas ali de idades e né, com interesses muito diversos que se reuniam para fazer música. Isso é muito bonito, o que acontece no interior de Minas, tem muito, né, em São João del Rei principalmente. Bem, e aí eu passei por isso, de ter que decidir o que fazer na faculdade, né? Na época, quando eu fiz, era por correio que você fazia a inscrição na UFMG. E aí tinha que marcar no papel. Assim. E eu fiquei numa dúvida, eu já na fila do correio, eu não sabia se eu marcava violão ou violoncelo. Aí eu lembrei de um professor do conservatório que me falava assim, você não tem que estudar violão ou violoncelo, você tem que fazer composição. E eu decidi na fila do correio.
marcar a composição. E aí fiz a prova, passei. Eu passei para violoncelo na UENG e para composição na FMG. Depois eu larguei a UENG e formei em composição. Eu acho que foi acertado porque, né, tive uma formação que é mais ampla no sentido técnico. Talvez falte um pouco botar a mão na massa de tocar, mas eu nunca consegui abandonar isso. Na verdade, o que eu mais gosto de fazer é tocar. A composição vem depois. E foi muito legal, tive excelentes professores também na UFMG, poderia falar o nome de vários. Depois fiz um mestrado que tem a ver com improvisação, que foi muito legal também, porque me mostrou o outro lado da moeda. Assim. Eu tive uma formação muito da composição, como aquela composição da necessidade, né, da música que tem início, meio e fim, desenvolvimento, não sei o quê, e depois eu vi que a improvisação é uma maneira também de compor em tempo real, né? E aí, no caso, a minha pesquisa é sobre um jogo de improvisação coletiva. Então, tive uma experiência maravilhosa com o Coletivo Distante, que era um grupo que a gente tinha aqui em Belo Horizonte, que era um coletivo de improvisação livre e improvisação estruturada, né? E então, assim, eu fico muito feliz porque, ao contrário do que muitas coisas que eu escutei falando, você tem que escolher um caminho, não dá para você tocar música barroca e fazer música improvisada, tipo assim, né? Você perde identidade. Mas eu acho que não. Essa identidade múltipla, assim, que eu tenho um pouco, eu acho ela legal porque permite transitar sem preconceito, né? E às vezes tem muito preconceito. E acho que eu senti também que valeria a pena a gente falar um pouco sobre essas escolas que tem principalmente em Belo Horizonte, né? Só para contextualizar um pouco. Foi falado da Fundação de Educação Artística e também do Cefar, né? O Cefar é uma escola de artes ligada à Fundação Clóvis Salgado, que, me corrijam se eu estiver errado, eu acho que ela tem até uma ligação com os corpos estáveis, né, da Fundação Clóvis Salgado, tipo Big Band, orquestra, balé também, né, dança. Muita gente que passou por ali. A Fundação de Educação Artística, sem dúvida, é um nome assim, fundamental da história da música em Belo Horizonte e em Minas Gerais, né? Uma escola que tem mais de 50 anos, que formou muita gente, formou vários grupos, né? O Grupo Oficina Multimédia, que é um grupo que tem a ver com teatro, de Belo Horizonte, nasceu ali dentro. O ACTI, que tem um valor inquestionável para a história da música em Minas, nasceu também dentro da Fundação de Educação Artística. E outras mais, né? Os encontros latino-americanos de música contemporânea. É uma história assim, fundamental. E claro, a UFMG, com todas as décadas, né, que era um conservatório, virou curso de música, depois abriu curso de música popular, curso de musicoterapia, né? Essas licenciatura, que foi ampliando, né, de um modelo conservatorial para um modelo mais expandido. E é um caminho, né, que parece, na verdade, estar só começando. Assim. Ainda não é consolidado que as nossas escolas são abertas aos gêneros. Eu acho que talvez seja importante também criticar esse modelo conservatorial que ainda é muito forte e que acaba colocando as coisas de uma maneira muito hierárquica, mas que eu acho que no mundo que a gente vive, das conexões digitais e das experiências, né? Por exemplo, a roda de choro, ela vem na contramão, dizendo que, na verdade, dá para fazer música de um jeito horizontal, sem ter um mais importante que o outro, como costuma ser numa orquestra, né? Então, assim, pegando carona, né, nisso aí, a crítica, que eu acho que é importante, e acho que é importante essa reflexão, né, sobre cada um aqui falou um pouco da formação e como todo mundo atua, vocês, né, nós todos aqui atuamos, né, no meio da música no Brasil, no Rio, seja lá onde for, aqui em Belo Horizonte, enfim. A gente dá aula, vocês dão aula, enfim, a gente tem que ter sempre acho que essa crítica e um ponto de reflexão para a gente ver o que a gente pode fazer para melhorar, né? Assim, para continuar construindo para frente, né? Então, assim, tipo, vamos ver, não vamos repetir os erros, não vamos perpetuar certos padrões só porque eles existem. Nós temos que mudar a história, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar, né? Eu sempre tive um pouco esse impulso muito grande, né? De não me conformar com as coisas. Sempre fui meio levantar bandeirinha, assim, né?
era da música popular, né? Quando eu era aluna da escola de música, não podia nem tocar música popular, não existia música popular. Eu fui aluna na época que a escola de música ainda era no conservatório, na Afonso Pena, né? E, então, era curso de piano, tradicionalíssimo, né? Era um negócio maluco, assim, de você ter que estudar só para você fazer carreira de concertista, fazer concurso de piano. E eu falei, gente, não quero isso, não é isso que eu quero outra coisa com a música, né? Então, enfim. Então, eu sofri muito nessa época e aquilo me moveu. Assim, enquanto aluna, eu queria já fazer movimentos. E eu consegui fazer na época, né? Como aluna, na minha formatura de piano, Berenice Menegali, grande Berenice, né? Da Fundação Berenice, foi minha professora. E a Berenice falou assim, vai tocar o que você quiser. Falei, toca. Você vai fazer o programa de piano, mas você toca. Eu tinha um grupo de música popular na época, né? Era um quarteto completamente inusitado, que era violão, cello, flauta e piano. E não tinha formação, nada escrito para essa formação, né? Então a gente criava, a gente inventava, a gente fazia os arranjos. E na minha formatura eu toquei com esse grupo, com esse quarteto, né? E foi uma revolução na escola, porque o auditório veio abaixo, porque a gente tocou Hermeto Pascoal, a gente tocou Gilberto Gismonti, a gente tocou Tom Jobim, a gente tocou o Acti, a gente tocou música do Marco Antônio, a gente tocou Pat Metheny, que eu adoro Pat Metheny, eu adorava adoro ainda, né? O Lionel Mays, pianista, ficava tirando solo do Lionel Mays para poder improvisar e tal. Então, a gente fez isso tudo num concerto de formatura, que foi uma revolução. E, a partir dali, eu virei logo professora, né? Já fiz concurso, virei professora substituta, depois virei professora. Eu já comecei a levantar essa coisa dentro da escola. Trabalhei muito com o Maurinho Rodrigues, né? E a gente foi, enfim, construindo mil coisas ali. Matéria optativa também, que a gente criava para poder trabalhar a música popular. Mas aí o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a gente não pode, a gente vê uma coisa que incomoda, que está errada, tipo assim, está errado assim, não dá para ficar repetindo mais um padrão que é incompatível com o mundo, com a vida hoje, né? Então, o que a gente pode fazer para mudar, né? Então, nessa questão que o Felipe falou, vocês todas colocaram aqui uma coisa muito de uma formação que não é linear. Ela é múltipla, ela tem múltiplas entradas, né? Ela Marcela falou do lúdico ali no Núcleo Vila Lobos. Eu trabalhei lá, eu lembro da Marcela pequena. Né, assim, Núcleo Vila Lobos era uma referência também, a Rosa Lúcia, né, pedagoga maravilhosa, a Betânia, enfim. A gente pensar assim, nessa não linearidade, para vocês que também estão dando aula, o que vocês carregam disso? Porque, muitas vezes, a gente vai dar aula e, sem querer, a gente repete um padrão. A gente repete um padrão daquilo que você aprendeu. E vocês aprenderam de formas diferentes e com essas múltiplas entradas, né? Então, a gente, no final, tem que fazer a batida no liquidificador aqui, né, e ver o que resulta disso tudo, né? Então, eu acho que uma questão que vai direto ao fato dessa humanização, aí, nessa educação humanizadora, para mim, é muito claro a questão do coletivo. Todo mundo falou aqui da experiência riquíssima que teve em aspectos coletivos, né? Então, isso é um contraponto muito importante para a formação tradicional conservatorial que o Felipe está falando. Porque a formação conservatorial, ela foca muito no individual. É o indivíduo. Você vai para a sua aula de instrumento, é você com o seu professor. Beleza, você tem que ter mesmo, você tem que aprender técnica, você tem que desenvolver coisas que é ali mesmo, né? Você vai para uma aula de teoria, de percepção, de análise, de harmonia, é você ali numa sala de aula com um monte de gente, com o professor te falando o que quer fazer. Você com o seu caderninho ali, com o seu material individual. Então, assim, em alguns momentos, onde tem o coletivo, num padrão conservatorial, o coletivo também ele é individualizado. Porque você tem uma figura de um líder que vai comandar ali um regente de orquestra, um regente de coro, um condutor ali de um grupo, de um ensemble qualquer, mas, assim, ainda assim, é uma perspectiva muito focada no individual. Por que eu estou colocando isso como diferencial do coletivo? Porque o coletivo do Tiberê, né, dos grupos, as bandas, os grupos todos que vocês tocam, esse coletivo ele é colaborativo. Então, para mim, a chave aí que vai desenvolver competências humanas, que está dentro dessa ideia do humanizador aí, a chave é a colaboração. É você ter uma participação no coletivo colaborativa que necessariamente envolve o criativo. Porque você vai colaborar, você tem que criar junto, né? Então, esse poder da gente de desenvolver a criatividade dentro de uma ideia colaborativa é que faz toda a diferença. E isso faz o contraponto com
a ideia conservatorial, que é essa coisa do conservatório francês do século XIX. A gente herdou, a gente tem essa herança, que é maravilhosa. A gente aprendeu milhões de coisas com isso, né? A gente desenvolve milhões de habilidades, leitura de música, escrita de música, uma série de coisas, de conhecimentos que a gente adquire nessa ideia, nessa dimensão aí. Mas eu acho que hoje, aí para fechar minha fala, que senão eu posso falar 5 horas sem parar desse assunto, para fechar é o seguinte: eu acho que o que a gente está vivendo hoje no mundo, no planeta, eu acho que a gente está vivendo um caos planetário, né? Não é só Brasil, não é falar só da situação trágica brasileira, mas assim, como ser humano vivo hoje aqui, a gente tem um compromisso de fazer alguma coisa nesse coletivo colaborativo criativo. E a música tem esse poder, e a gente como músico tem esse poder, e a gente como professor de música tem esse poder, sabe? Então, a gente tem que trabalhar pensando sempre nas parcerias, né? A parceria que eu toco aqui, por exemplo, eu estou querendo fazer um show ano que vem, já estou chamando a Camila, a Nath vai tocar com a gente, lembra aquele projeto antigo, né? Vai rolar. Então, assim, é projeto para tocar junto, isso é parceria? É parceria, mas eu quero fazer uma parceria mais profunda e além. Entende? Uma parceria que ela é de construção. E eu acho que a gente precisa de pensar no poder da música, da educação musical, de construção, principalmente nós que estamos aqui no Brasil, gente. A gente tem que construir, né? E acho que a gente pode ter essa força, né? Mas a gente não pode ficar só repetindo o padrãozinho. Eu dou aula, eu recebi desse jeito. Vocês todas tiveram informações maravilhosas. Então, como é que bate no liquidificador isso tudo para descobrir a sua própria pedagogia, no caso, né? Qual que é a sua pedagogia aí? Cada um descobrir a sua. Mas lembrando que o foco tem que ser isso, tem que ter o criativo tem que vir na frente, porque você tem que dar voz para o outro, né? Fazer esse outro entender quem ele é processo de autoconhecimento, no fundo, né? Enfim, então estou fazendo essa fala toda, mas para provocar um pouquinho vocês, assim, como é que é a pedagogia de vocês? O que vocês pensam como vocês como agentes de formação musical do outro, a partir da bagagem que vocês têm? Vocês têm uma bagagem riquíssima, né? Como é que vocês podem ajudar à medida que vocês dão aula, que vocês tocam, vocês são referência, vocês tocam, vocês gravam, vocês compõem, vocês fazem arranjo, né? Vocês são criativos, vocês são artistas completos aí, né? Como é que você pode provocar no outro, né, o despertar de algo que seja essa essência criativa, mesmo que o outro não vai ser músico profissional, não é? Não vai dar aula para todo mundo achando que todo mundo vai virar músico. Mas a pessoa é uma pessoa que é cidadão no mundo, cidadão no país que a gente vive. Como é que essa pessoa pode melhorar o nível de escuta dela do mundo, o nível de escuta dela mesma, né? A gente vê esse movimento da monocultura, né? A gente vê o movimento agora da Marília Mendonça, que eu não sabia que era daquele tamanho, eu só levei um susto quando eu vi. E assim, eu fui entender, eu falei, gente, o que é isso? Aí eu fiquei pensando na plantação de soja lá no Goiás, você só vê soja. Esse movimento da música sertaneja é uma coisa meio no mundo cultural, né? O povo só escuta isso. Tem o seu valor, tem a sua questão lá sociocultural, tem tudo isso, não vou entrar nesse mérito. Mas assim, o que é isso que a gente está virando, assim, que o povo está escutando uma coisa só? Cadê a diversidade da escuta? E o Brasil é uma diversidade maluca, incrível, maravilhosa. O que a gente está fazendo? O que a educação pode fazer para ampliar esse referencial das pessoas, sair da monocultura, né? Pode escutar o sertanejo, maravilha, excelente, pode escutar o que quiser, mas não pode ficar só numa coisa só, né? Então, a gente como agente aí, né, que a gente pode transformar, ajudar a construção dessa diversidade para ela ser atuante e ativa. Não é só aquela coisa que vai virar no passado, assim, o Brasil era uma diversidade cultural maravilhosa. Ela continua sendo, o Brasil continua sendo. Mas como é que isso está acontecendo, então, em termos de consciência das pessoas terem consciência dessa diversidade, né? O que a gente pode fazer? Enfim, pronto. Bom, vou tentar ser breve, porque em relação à pedagogia é uma coisa que eu ainda não tenho muitas opiniões fechadas. Bom, não que ninguém vai ter, né? Eu acho que é uma coisa também contínua, assim como o estudo da música. Mas foi uma coisa que eu experimentei ainda pouco, eu acho. Porque quando eu comecei a tocar, enfim, foi nessa situação, né, da Orquestra do Tiperê e outras, né, coisas muito da vida prática de instrumentista, né? Comecei a tocar com outras pessoas e tal. E quando eu me vi um pouco nessa situação, para viver de música, eu também, né, é difícil estar numa cidade só e se integrar e fazer o que você gosta. Então, a minha saída foi viajar. Então, eu comecei a tocar com o pessoal daqui, com o pessoal de São Paulo, e aí eu fiquei nessa loucura que não me permitiu desenvolver uma coisa em relação a
ao ensino, assim, porque eu não tinha uma rotina, né? Não dava para ter. Então, eu comecei dando aula cedo, dei aula quando eu era adolescente ainda, para criança. Depois, quando eu entrei no 2º grau, eu fiz uma troca com a escola, que eles me deram uma bolsa para eu dar aula, dava aula desde criança pequenininha, todas as turmas e tal. Mas depois eu comecei a trabalhar mais como instrumentista, comecei a viajar mais. Eu, assim, ainda dei um pouco de aula particular e fui aos poucos deixando, porque eu não tinha como cumprir aquela agenda semanal, assim, de Artista nômade. Artista nômade. É. Bem isso. E aí foi curioso, porque nos últimos anos eu comecei a sentir uma lacuna em relação a isso. Como se eu não estivesse cumprindo uma coisa que também faz parte, que é de passar para frente coisas muito valiosas, que eu sinto que só vai cumprir, né, o seu caminho se passar e seguir adiante, assim. Então, é uma coisa que eu tenho pensado mais ultimamente, assim, como justamente eu vou conseguir, né, passar essas coisas que eu acho que eu tenho que passar para frente, que não, né, assim. E aí, durante a pandemia, foi curioso, porque apareceram convites para eu dar aula assim, no Bituca, na residência. Teve um festival de Ibiapaba, que também me convidou. Antes, eu tinha, logo antes de começar, né, essa coisa de fechar, eu tinha dado aula no Festival de Curitiba, oficina de Curitiba, que para mim foi muito importante como formação. Assim, há 20 anos atrás eu fiz também. Então, assim, eu tenho experimentado coisas muito da minha prática, porque como eu não tenho uma referência organizada, assim, esquematizada, e as pessoas têm me demandado, eu sou muito honesta, assim, gente, o que eu aprendi foi isso, o jeito que eu aprendi foi esse, o que eu percebo como coisa importante para a gente se mover é isso, né? E eu sinto que tem sido uma troca muito importante no sentido que tem muita gente que conhece muito o instrumento, né, toca bem o instrumento, mas não consegue ter uma visão mais de fora, mais global da música, né, do que está tocando, o que é, para onde que está indo, o que é aquele arpejo, o que é aquele caminho harmônico, e também de expressão, né, o que você está querendo dizer aqui, qual a sua relação com a música, com tocar e tal, que eu acho que são coisas que realmente às vezes falta, né, na formação, assim. Então, eu estou nesse caminho, estou experimentando, não cheguei a muitas conclusões, eu acho que eu passo assim, para cada um falar um pouco sobre isso. Só voltando um pouco atrás, eu acho que antes, né, dessas últimas experiências, eu fiz muito uma coisa, muito não, mas algumas vezes, experiências de composição coletiva, que foi uma coisa que me interessou, porque eu aprendi dessa forma, assim, que você não precisa segmentar e aprender primeiro um instrumento sozinho ali para depois estar no grupo. Você pode já aprender um instrumento em grupo, né? E assim, e aprender o instrumento e já ter uma prática de conjunto e já fazer um exercício criativo. Pode ser assim, né? Então, eu fiz algumas pesquisas, algumas experiências em relação a isso que foram muito legais e que inclusive passam também por um exercício de improvisação livre, né? A gente vai testando, vai improvisando, dali pesca uma ideia, vai desenvolvendo aquela ideia, todo mundo compartilhando e contribuindo criativamente, né? Que eu acho que isso é um pouco diferente da nossa experiência com o Tiberê, que ele só compunha. A gente estava ali, né, atento, às vezes tentava, né, dar uma sugestão, mas era bem a criação dele. Então, assim, poder compartilhar e fazer uma experiência de viver esse processo um pouco mais horizontal também foi muito interessante. Então, eu acho que eu ainda vou seguir experimentando, mas já passo aí para todo mundo que está ensinando falar um pouco também. Bom, eu tenho, não muita, mas alguma prática com a aula também. Eu tenho pensado muito nessa questão de o quão sensível eu posso ser para quem chega para fazer a aula, sabe? Comigo. O outro é sempre um universo enorme, um mundo muito grande. Assim, é difícil você falar, você vai fazer isso, assado, assim, assado, sem que eu consiga entender um pouco do outro. E esse pouco do outro, eu acho que é aquele local comum que nós todos temos, né, quando a gente olha para o outro, em todas as nossas práticas, não só na prática de aulas. Eu tenho pensado muito nisso e visto que cada um que chega para fazer aula
seja criança, seja adulto, ele traz algum certo tipo de demanda também, que às vezes é uma demanda que não passa por questões técnicas, às vezes são demandas outras, e que eu acho que cabe sim para quem dá aula pensar nisso. É uma responsabilidade nossa também, naquele tempo que a gente está com o outro, e que a música consegue dar conta disso também. Então, pensar outros viés musicais, da própria prática musical, da própria criação musical, onde a música consegue atuar, que não sejam só parâmetros técnicos, parâmetros nesse ponto, assim. E aí eu tenho visto que a música ela dá conta de fazer com que a pessoa se sinta uma pessoa melhor depois daquilo. Todo mundo que chega para tocar quer tocar aquela música que acha linda, né? E a gente sabe disso, o prazer que dá quando a gente toca uma música que toca a gente. Pode ser a música que você escutou a vida toda, pode ser a música que sua mãe gosta, pode ser uma música que você fala, essa música eu adoro e quero tocar essa música. Então, a gente está nessa ponte aí de também fazer com que o outro chegue nisso, assim, sabe? Que é um caminho que a gente sabe que precisa de estudo, de técnica, no dia a dia, né? E que depende muito do outro também. Mas eu acho que é isso, o quão sensível a gente consegue se colocar para o outro, o quão disponível eu consigo me colocar naquela aula. Às vezes até me colocando, tirando um pouco dessa carga toda que a gente traz, às vezes, como professora de música, assim, sabe? Essa carga. Que às vezes até pesa um pouco, assim, o que eu vou ensinar? Às vezes chega pessoas para tocar que já tocam flauta, por exemplo, já tocam tudo, assim. Então, que troca que eu posso ter, né? E quando a gente tira um pouco desse espaço de professor, que é esse espaço muito conservatorial que vocês falaram, colonialista, né? Do professor estar no alto, o aluno está no baixo, o professor está aqui, que é também a relação que eu tenho pensado muito do músico no palco e quem assiste o músico fora dele. Eu tenho pensado muito nisso, não é a questão da aula, mas é uma outra coisa que a gente talvez possa falar. Eu andei pensando muito essa questão da posição do músico, assim, onde ele está nessa prática, nessa performance dele, onde ele quer estar, que outros caminhos a gente consegue ter, que não esse palco plateia, né? Que é um caminho lindo, mas também que a gente já fez muito e que a gente pode abrir outras brechas. Mas é isso, voltando à questão da aula, esse olhar mais sensível mesmo, que vai passar por questões até do corpo, de quem toca, por dores. Às vezes a pessoa está com uma dor na mão, que acha que é de tocar flauta, mas não é, uma outra dor. E que tipo de proposta eu posso trazer para ele musical, que aquilo ali vira, aquilo ali faz uma outra, dá uma volta e aquilo ali sara aquela dor, sabe? Porque eu passei por isso, assim, às vezes processos de estudos muito árduos que eu ficava com uma dor horrível, sabe? Porque tinha que tocar muita peça, muito estudo, muito exercício, né? E às vezes não é isso, é outra coisa, né? Então acho que essa porta dessa disponibilidade de quem vai dar a aula para quem chega, né? Acho que essa é uma coisa bacana de pensar. Só um parêntese que eu concordo plenamente, essa questão do palco público, todo mundo se vê, sinto muita falta, eu também penso nisso sempre. É uma coisa que eu sofro muito com isso, as luzes, porque eu não vejo o outro, né? Eu vejo o palco, vejo quem está tocando comigo no palco, mas eu não vejo o olhar do outro. E isso é como se eu estivesse numa bolha. E as luzes são lindas, a gente precisa de luz para fazer imagens maravilhosas e fotos super maravilhosas, mas sabe quando abre a luz do outro lado? É tão bom, você sente, olha quem está aí. E isso é uma coisa que a gente pode pensar em subverter mesmo. Já existem muitas práticas que já fazem isso, mas a gente pensar cada vez mais, né? Essa desconstrução dos lugares, né, de fruição, assim. Acho que a gente fala muito de desconstrução, mas às vezes falta a fala da que é que a gente quer, o que é construção, mas é uma busca, né?
E eu acho que o principal é essa palavra que você falou mesmo, é disponibilidade. É uma palavra-chave, eu acho, para mim, sim. Tanto para fazer música, mas como também para os fluxos de conhecimento, de troca, de aprendizado e tudo. Tem a ver com estar disposto, né? Porque sem disposição não consegue. Agora, estando disposto, aí tem muito mais chance, né? Sem dúvida. Vários pontos pularam aqui na minha cabeça ao longo das falas, mas a sua fala me lembrou um texto, um artigo da Eliane Brum, que é jornalista, né? Que chama Por que as pessoas falam tanto? Que foi até o texto que inspirou o nome do disco que eu lancei com o PC, no do Foz, né? Interseção dos Mundos, que ela fala sobre... ela esteve naquele retiro Vipassana, que é de silêncio, né? E aí, quando ela volta, ela fez várias reflexões sobre isso, sobre as trocas e sobre o porquê as pessoas falam tanto, assim, né? E no fim ela conclui sobre o ouvido, o ouvir, né? Que não necessariamente significa conseguir ouvir, porque as pessoas que não podem ouvir também ouvem, né? É a interseção dos mundos, assim, que somos, cada um é um mundo e a gente o que intercede, né? Esses mundos é justamente o ouvir, que tem a ver com essa disponibilidade, né? E aí tem tudo a ver com isso, essa interseção desses mundos no ensino e no aprendizado, né, em dar aulas e aprender, e no tocar, né, que eu acho que tem muito a ver mesmo, assim. E a gente, no duo, a gente tem buscado muito isso, assim, como que a gente faz para ter troca com o público. A gente quer muito proporcionar um momento em que a gente não só fale, né, mas que a gente também escute o olhar que o público traz, o calor que o público traz, a energia que traz para a gente, assim, e que acho que é uma das coisas mais maravilhosas e valiosas que tem de fazer arte, que é essa troca entre a gente, artista, e com o público, né, que a gente faz para isso, né, para nós e para eles, assim. Então, essa coisa da disponibilidade, eu lembro que eu também tenho pouca experiência, né, com o ensino, assim, e é uma experiência também muito, assim, vários pontos diferentes, assim. Mas eu lembro quando eu estava na UFMG, que eu fiz estágio no CMI, Centro de Musicalização Infantil, e aí eu dava aulas para crianças muito pequenas, assim. E aí eu saía, acabava a aula, eu estava assim, esgotada, como se eu tivesse passado um dia inteiro, sabe, assim, estudando, ensaiando, sabe? Porque é isso, você precisa estar presente, assim, então não tem como, né? Apesar de que, né, existem várias pessoas que fazem isso, mas se a gente quer realmente ser bons educadores, assim, né, a gente precisa estar muito presente, assim, e estar com a criatividade, assim, pronta para atuar, assim, porque a qualquer momento a pessoa pode jogar uma pergunta ou pode ir para um outro lado que às vezes você não está preparado. Tipo assim, você prepara a aula, mas surge um outro assunto, uma outra ideia, uma outra coisa musical que você recorre a alguma experiência que você teve, alguma aula que você fez ou alguma palestra que você assistiu ou qualquer outra coisa que te dá um insight para direcionar, assim, né? E a última coisa que eu queria falar é sobre uma certa angústia, assim, que eu tenho sentido, que eu acho que tem a ver com o momento, né, que a gente está vivendo de ter que estar isolado, estar separado e ter muita coisa virtual, né, ter muito pouco a presença, isso que a gente está vivendo aqui, inclusive, assim, que está sendo raro. E isso faz muita falta, assim, de uma forma que eu fico um pouco preocupada, sabe, porque a gente ouviu muito e falou até, né, assim, sobre agora a gente viu que não precisa necessariamente a gente estar presente para a gente ter trocas, né? Tipo, muitas pessoas passaram a dar aulas online e que deu certo, assim, né, para muitos instrumentos, para muitas pessoas e tal, que cumpriu a necessidade do momento. Que ótimo, né? Ainda bem que a gente tem esse recurso, né, da internet, da tecnologia. Mas essa coisa dos cursos online, sabe, assim, desse universo aí do online e dessa coisa
do unilateral, assim, né? Que o curso online é um curso que você compra e aí ele já gravou todas as aulas e aí você escuta falando que tem que estudar tais escalas e aí você aplica essas escalas nessas músicas e aí esse tipo de acorde você toca esse tipo de escala, sabe? Assim, aquela coisa bem assim. E isso é muito... tem sido muito presente, assim, né? Cada vez mais, assim, a gente vê as pessoas falando, você tem que fazer um curso online. Tipo, não, hoje em dia o curso online é a sua aposentadoria, sabe? Tipo, coisas desse tipo, assim. E aí, paralelamente a isso, eu venho vendo, refletindo sobre essa formação, né, das pessoas que eu admiro, assim, a experiência musical que cada pessoa teve, enfim. E aí, a experiência do Itiberê e das pessoas que vivenciaram isso, assim, é uma coisa que hoje eu olho e falo assim, nossa, que coisa maravilhosa que foi isso, e como eu queria ter tido a oportunidade de vivenciar isso, ou ter ainda a oportunidade. E aí eu penso, nossa, eu acho que aqui em BH não tem nada, né, próximo disso, assim. Ou se tem, eu não vi, assim, não pude saber. E aí, sabe, assim, é uma angústia, assim, eu acho que o que eu estou trazendo é um pouco uma angústia de, tipo, essa coisa da vivência criativa, presente, que é bem diferente do que é ainda predominante, né, na academia, nessa formação de conservatório, assim. Eu vejo que isso é muito importante para a gente se formar como musicista, como criadora, sabe? Assim, eu acho que isso faz uma falta enorme para a gente se entender como criadores, mesmo que a gente não queira ser compositora. Tipo assim, eu não preciso, sou compositora, mas quando eu estou tocando, interpretando uma obra de Bach, eu estou criando, assim, porque a minha interpretação é única. Então, e o quanto que essa coisa presencial e física é importante para a gente estimular essa criatividade e essa energia, que eu não sei dizer o nome, assim, que é uma coisa viva, que eu acho que nada substitui o presente, assim, sabe? O tocar, o olhar no olho, o respirar junto, assim, sabe? Aquela coisa da respiração que os sopros têm muito, assim, e que, tipo, a gente, né, pode aplicar isso em tudo. Enfim, assim, são coisas que eu acho que eu tenho um pouco de medo da gente estar se distanciando um pouco disso, com toda essa chuva de informações que a gente vive, assim, quando você pega o celular, quando acabar aqui eu vou pegar, provavelmente vai estar pulando um monte de mensagem, um monte de coisa, assim, que são do nosso mundo hoje, assim. Então a gente tem que aprender a lidar com isso e aprender a se proteger disso enquanto educadores e aprendizes eternos, assim, né? Então é isso, assim, eu queria trazer uma angústia mesmo, assim, que eu venho sentindo e pensando e eu não sei responder o que fazer. Acho que isso é um desafio muito grande mesmo, e porque é igual a gente estava falando, né, como que a gente enxerga o aluno, como que a gente vê aquela pessoa que está ali. E eu dou uma aula, acho que 90% dos meus alunos não têm vontade de ser músicos profissionais, eles estão por hobby mesmo. E é muito interessante como que cada um traz uma bagagem da vida mesmo. Às vezes uma pessoa que chega muito cansada do trabalho, que tem um chefe que é um saco, e que ela só quer tocar um groove ali e ficar feliz, assim. Então, como é que, né? Ou então, às vezes, chegam umas pessoas, igual você falou, não levo jeito para isso. Chega uma pessoa assim, nossa, eu não levo jeito nenhum para ritmo. Como é que a gente trabalha isso? Eu tenho percebido muito que quando eu dou aula assim, em particular, eu trago sempre as mesmas coisas, mas sempre tentando traçar caminhos diferentes, assim. Então, beleza, vamos aprender essa levada aqui, mas é uma pessoa que tem isso, não leva o jeito para ritmo. Então, vão largar o baixo, levanta, bate o pé, aí vem a fundação, né, a fundação que eu estudei, bate o pé, e aí, quando você bate o ritmo do groove na mão, onde que você escuta o metrônomo? Quando você leva, por que você consegue bater o ritmo na palma e quando pega o baixo o ritmo não sai? Então, é uma coisa assim,
realmente que faz muita falta esse negócio da presença. E você falou isso, eu lembrei de um curso que eu dei no início da pandemia, que eram várias pessoas, foi um curso que foi feito, direcionado para bandas, várias bandas se inscreveram, e depois cada instrumentista da banda fazia aula. Então, assim, os baixistas de todas as bandas fizeram aula comigo, aí teve bateria e tal, enfim. E eu fui a primeira professora, minha aula foi a primeira. E foi online, né? E todo mundo com a câmera desligada. Então eu fiquei assim, gente, como é que eu faço? Eu tinha Cadê preparado vocês, uma né? aula, e aí você vai falando, assim, uma tela preta, sabe? Eu fiquei assim, gente, como é que faz, né? Será que tá legal a aula? Será que isso que eu estou passando está sendo entendido? Será que está fazendo sentido, né? Isso é muito interessante mesmo, e como que a gente pode lutar, porque agora o online chegou e vai ficar, assim. Como é que a gente pode fazer para fazer com que isso seja mais humanizador mesmo, né? E encontrar a individualidade de todo mundo nessas telas mesmo. É um desafio muito grande. Acho que o grande risco é esse mesmo, de perder essa essência humana, né, na troca, porque a tela é muito fria, né? Então, de alguma maneira, acho que assim, valorizar o encontro, né, mais ainda, porque realmente é cada vez mais valioso o encontro físico, presencial. E a gente conseguir valorizar. A música tem esse poder, né, de valorizar esse tipo de coisa. Sempre teve, acho que agora mais ainda. E de equilibrar, né, de equalizar as diferenças também. Ou seja, a música ela é uma chance de celebrar o encontro das diferenças também. E, mais uma vez, acho que uma lógica não exclui a outra, não é porque o caminho do virtual é meio sem volta, ele vai permanecer mesmo, que também ele é um único. Acho que dá para a gente buscar o equilíbrio entre uma coisa e a outra, né? Eu fico pensando muito, escutando as falas todas, o tanto que é uma responsabilidade tremenda essa de estar no lugar do professor, né? Porque bem, eu vejo cada vez mais assim que a música é uma espécie de metáfora do mundo, assim, uma metáfora de qualquer coisa, né? A música ela é matemática aplicada, física aplicada, ela é tecnologia e técnica, mas ela também é sociedade, cultura, espiritualidade, né? E talvez então é uma responsabilidade muito grande querer conseguir enxergar tudo isso numa coisa só. Às vezes uma aula você está preocupado em botar o dedo no lugar, né, que o aluno compreenda que ele tem que colocar o dedo naquele lugar, senão não vai sair aquele som, né? E como é que se equilibra isso com as outras coisas, que a música também é terapia, né? Muito difícil. Então, assim, chamando até um pouco a atenção para esse valor que é o educador musical, assim, né, a gente precisa de formação até para os professores terem boas formações, saberem como lidar, porque, né, às vezes você tem uma experiência na músico de banda, né? E você aprendeu daquele jeito, como é que você vai inventar um outro jeito se é aquele que você aprendeu? Eu acho que é só através do diálogo mesmo e do exemplo, né? De ver outros exemplos, de ver outras coisas que funcionam bem. Então, bem, a Joana mesmo falou que tem pouca experiência como professora, mas você coordenou a área do FIMUCA, né? Que foi um fenômeno durante a pandemia, né? Um festival que teve mais de 20 mil pessoas inscritas, né? Aulas. Eu participei de uma conversa, era uma sala virtual de conversa sobre violoncelo na música popular. Nunca tinha visto, tinha mais de 300 violoncelistas ao vivo, ao mesmo tempo. Nunca tinha visto um negócio desse, sabe? Então, essa potência também que o virtual tem, né? De conectar, e aí cada um podendo dar, não todo mundo, mas muita gente podendo dar um pouco de relato, né? E aí que serve de exemplo. E como é importante a gente ter os exemplos. Nesse sentido, eu acho que vale a pena até falar um pouco sobre o Tiberê, né? Porque o que ele fez e continua fazendo é tão legal que deveria, né? A gente, inclusive no FIMUCA teve uma mesa falando sobre isso, nessa escola do Hermeto, se ela é uma escola mesmo, até que ponto ela é, até que ponto ela pode ser, né, se instituir de alguma maneira como uma escola, porque, por um lado, ela tem o seu sistema, é mais ou menos sistematizado, mas, por outro lado, ela questiona as fundações do ensino conservatorial, né, a coisa da teoria vir antes da prática, o lugar dessas coisas, né,
O Itiberê, eu acho até que é muito bonito, assim, porque ele faz um pouco sem saber o que ele está fazendo, né? Ele realmente, e a bandeira dele é a da intuição, assim como a do Hermeto, né? Ele diz que o que ele faz é só seguir adiante o que o Hermeto traçou. E é bem isso mesmo. Então, a intuição tem um papel muito grande. E ele, muitas vezes, ele desconsidera processos e elementos que seriam teóricos, né? Alguém que entende muito de teoria poderia falar assim, não, mas não vai dar certo. Essa pontuada não vai encaixar com o tempo. Mas ele fala, não vou pensar. E aí ele dança e, de repente, ele encontra uma saída muito especial. E aí quem está vivenciando aquilo, muitas vezes não está participando como criador, mas o processo de criação dele é tão visceral que contagia todo mundo e você acaba participando. Né? Você é integrado na coisa. E ele faz a música para a pessoa que está ali, independente de qual o nível dela. Então, às vezes, uma pessoa que é iniciante num saxofone, uma flauta, sabe tocar 3 notas, o Itiberê põe aquela pessoa para tocar aquelas 3 notas e ainda ensina uma quarta, né? Ou seja, sempre tirando o melhor de cada um. E, às vezes, quando eu fiz uma oficina do Itiberê em 2003, que a Joana era até a monitora aqui na UFMG, foi o ano que eu entrei na faculdade, em dezembro de 2003, o CA da música trouxe o Itiberê para dar uma oficina. E foi um divisor de águas para mim. Eu lembro que tinha o Alex Viana, que é um grande violonista daqui de Belo Horizonte, que ganhou concursos no mundo inteiro, um virtuoso do violão, e o Itiberê lidando não só com estudantes de faculdade, a gente às vezes básico, né, na lida com o instrumento, e o Alex, que já era um virtuoso, ele botou todo mundo para trabalhar muito. Assim. O Alex suou a camisa para tocar as coisas que o Itiberê inventava. E isso também é legal. Essa integralidade né, de abarcar, de todo mundo estar em pé de igualdade, assim. Não é porque o cara toca anos, não, esse aqui é especial, o outro você vai fazer base para ele. Não, às vezes é o contrário, né? E sempre tirar o melhor de cada um. Então, assim, valorizar o indivíduo através do coletivo, né? Muito bonito isso, muito legal. E acho que tem um lance bacana que, quando junta a galera assim, né? Eu vi a oficina do Itiberê lá em Diamantina, aquela vez que, né, a gente fez eu e Maurinho, a gente estava lá coordenando, né, o trabalho, e eu fiquei assistindo as aulas. O sentido de pertencimento, né? Isso que você falou, uma pessoa, um menino de 3, toca 3 notinhas, ele pertence ao grupo, ele pertence àquele coletivo, ele pertence àquela criação. É uma lógica inclusiva, né? De inclusão, exatamente. Eu acho que isso é uma referência, né, nossa brasileira, vem do Hermeto, né, da figura do Hermeto, que a casa dele era de porta aberta, né, assim. Então essa história da porta aberta, né, e de aceitar e agregar as pessoas, é agregador, né. Então acho que essa ideia ela é uma referência muito importante para a gente pensar nos modelos pedagógicos, né, para todo mundo que dá aula. Então assim, e essa questão também de não ter o foco na notação musical. Quer dizer, o Hermeto tem a notação dele, doidona, as partituras de harmonia dele, é uma coisa própria, né? Mas, assim, aquela tradição de você aprender a ler partitura, porque tem muita essa construção ainda, muito forte, do cara falar assim, eu não sou músico, porque eu não estudei, e eu não aprendi por música, né? Eu aprendi de ouvido, então eu não sou músico. Ainda tem muito isso, é muito forte isso. Eu vejo isso, na escola de música eu vejo isso muito ainda. O pessoal que chega, né, agora nos cursos que foram criados de música popular, de musicoterapia, de licenciatura, tem muita gente que chega com essa ideia. Nossa, eu não sei nada, porque eu não sei ler e escrever partitura na notação convencional. E, assim, que construção que é essa? Então, você não é músico por causa disso? E essas suas habilidades musicais onde estão, né? Então, esse modelo do Itiberê, acho que é a grande referência no Brasil, numa ideia assim, né, coletiva, desconstrói isso, né? Porque você não tem que saber ler dó, ré, mi, semínio, colcheia, numa partitura, para você ser músico. Você vai tocar mesmo, que você vai aprender por outra via, que vai ser auditiva, que é muito mais visceral, né? Como você falou, né? Não é intelectual só. Não que saber ler e escrever é maravilhoso, né? Saber ler partitura é uma delícia, é uma maravilha. Mas isso não é a questão central. Você não deixa de ser músico porque você não sabe ler, né? Então, acho que isso aí é importante. A gente vê quais outros... Será que a gente tem mais referências no Brasil? Sim, isso que eu ia falar, que assim, ele é uma referência dentro desse tipo de música, que é uma música teoricamente já mais elaborada, né? Mas eu acho que essa prática ela é vivenciada na música popular e o choro também é super sofisticado, né? Por exemplo.
e forró, enfim, eu acho que a gente encontra assim vários lugares, se você até, né, em músicas de muitos países, música argentina, né, se você for ver o folclore, tem coisas que são muito complexas e que elas são passadas de ouvido, né? Assim, música do sul, enfim, música popular em geral, ela é passada dessa forma. Música de tradição, em geral, Música passa de tradição oral, em né? De geral. maneira. Congado, você vai ver os menininhos pequenininhos já tocam. Através do exemplo Música mesmo. africana, Imitação, né? sim. Assim, música cubana, Indígena. música indígena, assim, a gente tem essa bagagem muito forte desse outro tipo de aprendizagem que está um pouco de lado, né? Periférico, né? Assim, que não é esse modelo institucional ocidental, europeu, colonialista, né? Mas que tem uma força muito grande. Eu acho que é daí que o Hermeto vem, na verdade. Por isso que ele desenvolveu essa mistura, ele conseguiu, né, usar uma lógica que é muito forte, é muito latente, viva, para um outro estilo de música que antes não era passado dessa forma quase, né? Mas assim, se você for ver a origem do jazz, eu acho que era assim também, né? Era muito de ouvir, de tocar e né? Assim, tem uma lógica, tem um sistema, mas eu acho que essa sistematização veio depois também, né? Então, Eu acho que é uma forma também de segregação, sabe? Que foi instituída historicamente. Assim, quem lê vai dar conta de tocar, quem lê vai subir no palco, e aí vira muito em prol daquela questão do artista único ali, da questão daquela figura, da estrela, e que se contrapõe muito com essa questão coletiva, né? Quando você está vivenciando um processo coletivo, é todo mundo ali junto. Não existe o eu sou melhor, eu sou a estrela. E isso de estrela, de subir no palco, de ser o artista principal, de tocar meu piano e tal, é uma coisa muito europeia, talvez, que passou para o mundo todo, uma coisa muito ocidentalizada também, e que é hora da gente pensar um pouco nisso para a nossa própria vida como um todo, né? Dessa prática coletiva de modo de estar no mundo. Aí a música como oráculo um pouco disso, mas ela só mostra, né? Ela só expõe isso para nós. A nossa forma de estar no mundo já deu assim da gente viver olhando para eu só. E a música ensina isso para a gente. Então, é como ensinar isso através da música para o mundo, que a gente não pode mais viver isso, de viver só olhando para mim mesma, e sim todas essas práticas coletivas de vida mesmo. Tá? Talvez está o grande lance da música, a grande força dela agora, mais do que eu subir num palco e tocar o meu concerto, e tocar a minha música. Eu compus, eu vou tocar a minha peça, sabe? O que o outro faz junto comigo, sabe? Que coletivo isso pode ser. E eu acho que a gente também tem um gancho, a gente tem um trunfo muito grande que a internet ainda não deu conta de fazer, a gente não consegue tocar junto ainda. Acho que esse é o grande trunfo, a gente não vai perder isso. Porque a internet não deu conta, talvez um dia dê. Eu não consigo fazer um duo de flauta ao vivo. Eu consigo, eu gravo, outra pessoa grava, mas aí perdem-se todas as trocas, todos os respiros juntos, né? Ou não. E isso a gente ainda não teve. Então, se isso um dia chegar a ter, talvez. Mas a gente tem esse trunfo, então a gente precisa pensar nisso, sabe? A gente tá à frente aí, ó, entendeu? A gente consegue fazer música olhando pro outro, a gente ainda não consegue no online, né? Eu acho que eu vejo um pouco, tem uma mudança de paradigma mesmo, que a gente precisa fazer, que é no sentido da decolonização mesmo, né? Que é sair de uma visão que é homogênea do fenômeno, que é assim, se eu faço isso, então depois eu faço aquilo, e aí lá na frente aí eu vou conquistar o sucesso, o que quer que seja, para uma lógica do heterogêneo, que pode vir uma coisa de um lado, pode vir uma coisa do outro, elas não vão se mutuamente excluir, elas podem se somar e colaborar para uma coisa nova, que não estava aquela coisa de o resultado da soma das partes é maior do que
só a soma individual de cada um, né? O 2 mais 2 igual a 5, né? Ou seja, é uma lógica que não é mais da necessidade, mas da possibilidade. E outro paradigma é esse também do exclusivo e do inclusivo, né? Exclusivo, o instrumento caro que vem de uma tradição tal europeia e ele toca o violoncelo, toca o violoncelo, né? Então tem essa visão, o violoncelo toca a música clássica, mas o violoncelo não toca choro, não toca samba. Mentira, o instrumento não tem problema nenhum em si. O problema está no como a transmissão do conhecimento é passada e como a escola ainda quer prender aquele instrumento dentro de uma lógica de exclusividade, né? E eu acho que a lógica é mais da inclusividade. Então, cabe o metal no violoncelo? Cabe a improvisação livre, cabe tudo, né? Não tem essas separações. Eu acho que essa é a lógica. E isso é muito freiriano também, né? Vai ter aí o centenário da Semana de Arte Moderna. Não concordando com todos os conceitos colocados, né, pela Semana de Arte Moderna, mas essa ideia do antropofagismo que tem no Brasil, eu acho que é um trunfo. É muito legal essa lógica que a gente... Eu posso, sim, me alimentar do que eu quiser, né? Eu não tenho que comer só arroz com feijão, né? Daí vem também um pouco questionar a monocultura. A diversidade toda que a gente tem, a gente pode usufruir dela sem culpa, né? Então, gente, a gente tem que já terminando a nossa conversa, né? E o assunto seria interminável, né? Infinito. Delícia conversar, mas assim, acho que cada um pode fazer um fechamento aí, assim, do que ficou então dessa provocação, né, da formação profissional, humanizadora, né, assim, o que cada um carrega aí para uma reflexão, o que a gente joga para quem estiver assistindo, né, esse bate-papo aqui, né, acho que a gente pode fazer um fechamento assim, né? Eu queria antes de vocês, eu acho que assim como o título tem a formação profissional e ou humanizadora, vale então colocar, talvez como uma solução, a lógica inclusiva. Uma não exclui a outra, né? Dá para a gente pensar em formação musical profissionalizante e humanizadora ao mesmo tempo. É claro que o desafio fica maior, mas é essa que é a ideia, né? Eu acho que é isso mesmo. Bom, ficou muitos pontos na minha cabeça, assim, que eu acho que desse último assunto agora, eu acho que é muito importante essa ideia de divulgar e valorizar outros tipos de formação musical, para além do que a gente já conhece de um caminho pré-determinado. E eu acho que o acesso a esses outros tipos não é muito acessível. Então, eu acho que nós como músicos, não só como professores também, temos uma responsabilidade também de divulgar, de disseminar e de mostrar que existem outros meios também, né? Porque até hoje, igual esse caso das partituras, né? Até hoje, por exemplo, tem músicos já consolidados na cena, que já trabalham, já são reconhecidos, mas não passam no vestibular, por exemplo, da universidade. Então, isso é uma coisa muito importante de como tornar essas outras informações mais acessíveis, assim. E uma outra coisa que veio na minha cabeça, que talvez seja para um próximo debate, assim, é que a gente falou muito da responsabilidade do professor, de como ele pode ter essa visão, né, mais sensível. E eu me enxergo muito como aluna ainda também. Então, às vezes, eu fico pensando assim, como que o aluno também pode se enxergar como um agente de transformação dentro de instituições que ainda seguem, né, formas pré-determinadas, como que o aluno pode encontrar cúmplices, igual você falou que encontrou a Berenice, que te deu apoio para fazer o seu recital, e é isso, foram esses pontos principais. É muita coisa dita, né? Não dá para render aqui até. Eu queria focar em 2 pontos. Esse aí, Camila, que você falou do aluno, que ele como ensinar o aluno a correr atrás também disso tudo, né? Dele ser um agente mesmo. E isso é quando você ensina ele os processos, e não aquela parte final, não aquele produto final, que muitas vezes a gente ganha isso nas aulas, né? Toma, isso aqui. E quando você ensina por onde ele ir, né?
ou vários rumos, né? Não é só um. Acho que quem faz a aula se torna agente do seu próprio aprendizado. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar. E um outro ponto que eu queria trazer eu acho que a gente precisa olhar para os nossos saberes ancestrais, quem já veio antes. Você falou dos preços, né, que um cello custa um horror e a pessoa não consegue tocar um cello. Eu vejo isso no mundo da flauta gritantemente. Assim, o aluno quer tocar flauta, uma flauta custa R$2.000, uma flauta muito básica. Assim. E ele não toca flauta, mas a gente tem uma escola de flautas indígenas maravilhosas, que eu mesma não conhecia, muitas delas, até pouco tempo, porque as escolas estão segmentadas no modelo europeu, da flauta, vou falar da flauta Boehm, do sistema mecânico lá, da flauta de prata, e a gente acha que é só essa flauta que tem. Mas não, a pessoa precisa soprar, ela precisa tocar, os pífanos estão aí, brilhantemente, assim, soprando. Eu fico até arrepiada de falar assim. A gente precisa olhar para isso e trazer essas pessoas que sempre tocaram pífano, sempre tocaram as suas flautas, para dentro dessas nossas práticas, né? Que dá para todo mundo tocar, soprar, né? Não precisa ser uma coisa segregadora pelo preço, né? Pelo valor econômico. Estou achando muito maravilhoso tudo isso. Muitos insights, assim, tem muito a ver com o que a gente está mesmo vivenciando e pensando no dia a dia, né? Ontem a gente ficou tocando pifes indianos. Pife Bansuri, né? Bansuri. Falando tanto que é legal poder tocar um instrumento de bambu que é baratinho e que é maravilhoso e que é lindo, tocar, que traz um lindos, afeto. E que traz uma história tão longa, e que você vê essa conexão direta, e que é uma conexão que existe prescindindo todo esse outro lado, né? Que a gente está conversando assim. Então, realmente resgatar isso, resgatar a roda, o círculo, dar realmente uma importância para isso, conseguir ser um pouco radical também em relação a isso, assim, já que a gente quer transformar, assim, conseguir ter coragem de fazer uma transformação. Igual ontem a gente falou sobre uma coisa que eu achei muito interessante, que um colega do Felipe, que eu esqueci o nome, Ivan, né? Falou Ivan que não queria aprender partitura. Ele toca pife assim, lindamente e Bansuri lindamente. Ele falou, não quero. E o Felipe estava falando assim, não, mas também é legal, é importante. Eu tentando convencer ele a aprender partitura. E quando ele me falou, eu falei assim, gente, eu acho maravilhoso ele não querer. Acho que ele tem todos os direitos de não querer. E eu acho lindo que existe uma pessoa que possa fazer música prescindindo disso. Eu acho legal. Eu não acho que tem que nada. Então, eu acho que isso é uma mensagem que eu acho que é legal deixar, que realmente os caminhos musicais eles podem ser radicalmente múltiplos, diversos e diferentes. Assim. Então, se você, enfim, é um músico que aprendeu, né, da sua ancestralidade, tem essa bagagem, valorizar essa bagagem, saber que... Né, porque eu fiquei pensando, o que é um profissional? Eu não sei dizer o que é um profissional. Não tem uma coisa fechada sobre isso. Né? Uma pessoa que toca, uma pessoa que faz disso a sua vida, assim, não necessariamente só isso, mas se ela está passando, né, uma coisa, está fazendo a pessoa sentir, se emocionar, ela é um músico. Música, essa coisa do profissional também é muito vaga, né? Então, assim, uma coisa que me veio foi do aprendizado ser prazeroso. Eu acho que, assim, se você tem uma pessoa que ela mais te oprime do que te incentiva e te dá, né, traz essa coisa boa da música, eu acho que, assim, foge. Fuja disso, porque não precisa, né? Isso também é uma coisa que a gente tem que romper com uma tradição que é muito opressora, assim. E eu queria rapidamente dar uma pincelada, assim, que eu fiquei pensando muito numa outra coisa que eu estudo, que é uma arte marcial que veio do Aikido, chama Kinomichi, né, veio do Japão, passando pela França, chegou no Brasil, enfim. E que ela tem muito disso, de não ser uma coisa formalizada, é só oral e física, né, assim, da experiência no corpo, e de misturar todo mundo. Assim, sempre vem uma pessoa que vem do zero e junto com pessoas que já estão fazendo há muito tempo, isso é bom para todo mundo, assim, porque
Porque quem está ali, mesmo sendo o aluno também, ela vai ter aquela responsabilidade de ajudar, de ensinar também. Então, está todo mundo aprendendo e ensinando. Então, eu acho que nos coletivos é isso que acontece. A gente está sempre aprendendo e ensinando com todo mundo. E quando a gente abre a roda, está todo mundo se olhando, a gente está o tempo todo ensinando e aprendendo, né? Trocando. Assim. Então, eu acho que a troca é o que vale mais sempre, porque todo mundo tem coisa para ensinar e para aprender sempre. Então, né, tirar essas hierarquias que são tão fortes ainda. Né? Legal. Maravilhoso, acho que nem tem nada a acrescentar. Eu só lembrei também, você falando do Kinomichi, da roda de capoeira, né? Brasileira, e que é exatamente isso. É música, é corpo, é espiritualidade, é tudo, né? É ancestralidade. Assim. Então, no Brasil, a gente tem várias outras práticas, né, que conectam a gente com a música e com todas as outras questões humanas que são muito valiosas. É isso. Obrigada, gente. E talvez o legal seja isso, né? A gente não precisa de inventar uma nova escola. Já existem várias escolas espalhadas por aí. O que a gente pode fazer é dar espaço para elas, né? Conectar elas e dar espaço. Olhar para elas, né? Observar. Isso, enxergar essa diversidade como uma coisa boa, que a gente não é monocultural, né? A gente pode ser diverso. E eu lembrei, eu queria fechar agradecendo a oportunidade do BDMG, da UFMG, da UNILA, para a gente fazer esse bate-papo maravilhoso. Seria bom se a gente tivesse horas intermináveis mesmo de conversa. E a gente pode seguir até. Mas eu lembrei de uma coisa, e aí também, de novo, fechando a referência com o Tiberê, que para mim é um grande mestre, que me ajudou muito a enxergar o potencial criativo meu próprio, assim, que eu não tinha tanto. Eu fazia faculdade de composição, eu tranquei para ir tocar na orquestra dele, e ele me ajudou a enxergar que a criação é um processo mágico mesmo, né? Mas uma vez ele me falou um negócio que eu achei maravilhoso. Ele falou o seguinte: quando você está numa situação que você percebe que tem alguém que sabe mais que você, alguém que tem mais experiência que você se coloca humildemente na posição de aprender com aquilo e absorver o máximo que você puder. Agora, se você estiver numa situação que você percebe que você tem mais experiência que os demais, você também se coloca humildemente no papel de passar adiante. Isso eu achei isso tão bonito, eu guardo com muito carinho, assim, isso que ele me falou um dia, mas que é muito especial, né? Então, todo mundo é professor e estudante eterno. Gente, então eu queria agradecer demais também a oportunidade, agradecer a Beth, o BDMG, pela oportunidade de fazer essa troca, né? E é isso, nós somos como uma comunidade de aprendizes, né? Sempre. Então, a simplicidade e a humildade tem que ser mesmo a tônica, né? Eu agradeço muito. Obrigada. Obrigada. Valeu, graças.